Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui você vai descobrir os inúmeros benefícios de oferecer contato com a natureza para as crianças. O meu nome é Ananda, eu sou fundadora do Despertar Vivências Ecológicas. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os problemas causados nas crianças por passarem a maior parte do tempo em ambientes fechados, isoladas, e quais os benefícios que elas podem obter, que traz para a saúde mental, física e emocional das crianças ao estarem na rua, em contato com a natureza, ao ar livre. Já parou para pensar em quanto tempo uma criança fica fechada, isolada entre quatro paredes, seja dentro de casa, na sala de aula? Isso vem sendo chamado de emparedamento, para chamar a atenção das consequências do hábito da criança ficar tanto tempo fechado e as consequências disso, os inúmeros problemas para a saúde física, mental e emocional das crianças. A gente não está aqui falando de abdicar da tecnologia, muito menos de que a criança não possa ficar dentro da sala de aula, dentro das escolas. A gente também não está falando aqui de que a criança não vai estar no conforto da sua casa, dentro da sua casa. Muito menos de que tem que passar 24 horas por dia num parque, a qualquer custo, a qualquer tempo, em qualquer clima. Mas sim que é preciso e é fundamental oferecer contato com a natureza para as crianças. E inúmeras pesquisas, inúmeros pesquisadores vêm mostrando o quanto isso traz benefícios. Tem uma pesquisadora chamada Sandra Hoffen, da Universidade de Maryland, de 1997 a 2003, ela fez um estudo e apontou um declínio de 50% no tempo que as crianças permaneciam na rua brincando, crianças de 9 a 12 anos. Então, ela observou isso e aí vamos fazer agora, faça um convite para que a gente pare para pensar nas consequências disso, que a gente pare para pensar na nossa infância, na tua infância. Quanto tempo tu acabava ficando na rua brincando com os amigos, na rua jogando bola, né, e virando estrelinha e jogando amarelinha? Por quanto tempo tu costumava ficar na rua? Se a gente for comparar as infâncias de alguns anos atrás com as infâncias de hoje em dia, a gente vai notar, sim, esse declínio, né? Essa diminuição na proporção que as crianças acabam ficando na rua. Faz uma análise rápida e olha para as crianças ao teu redor. Olha para as crianças que te cercam, né? Quanto tempo elas ficam na rua? O que elas vêm fazendo e que estão na rua? E tu sabe o que isso pode causar? Quais são os problemas que acarreta, né, que vem junto quando a criança deixa de estar na rua? A Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um manual em 2019 com orientações para as crianças entrarem em contato com a natureza e os benefícios disso. Nesse documento, os pediatras apontaram uma série de problemas de saúde relacionados à falta de oportunidade das crianças estarem em contato com a natureza. Entre os problemas, obesidade e sedentarismo, hiperatividade, baixa motricidade, falta de equilíbrio, falta de agilidade, falta de habilidade física e até o desenvolvimento de miopia. Essa realidade precisa ser mudada, não concorda? Que família que quer que as suas crianças adoeçam por uma questão de escolha, de poderem escolher, de poderem oferecer mais natureza para as crianças? Que escola que quer fazer com que as suas crianças não estejam na rua ganhando saúde? É uma reflexão e são muitos os benefícios que o contato com a natureza proporciona. Tem uma pesquisa que relaciona a perspectiva na neurociência aplicada à aprendizagem, realizada em 2020 pela Mônica Oliveira e a Bruna Velasquez, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então elas ressaltam, né, que as conexões neurais são a base das aprendizagens e que elas ocorrem com estímulos sensoriais diversos. Quanto mais diversos esses estímulos, mais conexões neurais nós temos. Até aí, né, tudo certo. E aí esses estímulos podem vir de sons, imagens, texturas, aromas, cheiros, sensações, sabores. Todos esses, se a gente for pensar, são riquíssimos, estão presentes na natureza de forma muito rica. Então elas colocam dentro dessa pesquisa que quando as crianças estão na natureza, acontece um desenvolvimento muito mais completo do que em outros momentos, em outras brincadeiras, em outros lugares. Um desenvolvimento motor muito mais amplo,
diversificado e rico, porque há necessidade, quando a criança está na rua, por exemplo, de força, equilíbrio, avaliação de riscos, coragem para pular, para pegar, para ir. Então, essa diversidade, essa riqueza de elementos que a criança encontra na natureza, estando ao ar livre, não emparedada, mas desemparedada, a neurociência vem observando a quantidade de benefícios que isso vai trazer. Quando a criança amplia o olhar, olhando ao longe, para fora, longe, na rua, ela se movimenta, ela explora o mundo à sua volta e ela passa a ser mais criativa, mais confiante, mais concentrada. E essa criatividade, inclusive, vai vir da solução de problemas que ela vai encontrar quando estiver na natureza para fazer determinadas coisas, porque os problemas são completamente diferentes que vão aparecer. As soluções que ela precisa encontrar quando ela está na natureza são completamente diferentes de um brinquedo, do que um brinquedo pronto pode apresentar. Dentre esses benefícios, a gente pode apontar experiências positivas, integração social, coordenação motora, redução nos níveis de estresse e até tristeza, aperfeiçoamento da visão, produção de vitamina D, brincar e o desenvolvimento cognitivos com alta potência e melhoras nos sintomas, claro, né, de depressão, de, como já falei antes aqui, né, de estresse, de tristeza, porque a criança quando está na rua, ela vê inúmeras possibilidades, ela se sente potente para criar, inventar e brincar, e por estarmos na rua, normalmente, quando temos contato com o sol, com o ar puro, nós tendemos a nos sentir melhor. Eu sou educadora ambiental há mais de 10 anos e eu convivo semanalmente com quase 300 crianças. E aí nessas minhas andanças, porque eu acabo convivendo com as crianças, com as suas famílias, com as professoras, e nessas andanças as mães, os pais, as famílias, né, avós em geral me relatam que quando tiram as crianças de dentro de casa, acabam contemplando mais momentos felizes juntos. Por mais, né, nos diálogos que a gente traça, que quando a gente consegue se encontrar e conversar, eles me relatam que por mais que façam atividades juntos, como, ou tenham momentos juntos, como ir no cinema assistir um filme em casa, ir passear num shopping, né, fazer uma outra brincadeira, por mais que nesses momentos a família esteja junto, quando estão na rua, na natureza, eles percebem uma dinâmica diferente entre a família. Eles se olham mais nos olhos, eles percebem que aquele momento precisa ser feito por quem está ali, ele precisa ser criado por quem está ali. A participação ativa tem que ser de todos, porque não estão ali passivos assistindo algo ou esperando que algo aconteça. Se eles não fizerem nada para aquilo acontecer, nada vai acontecer e está tudo bem também, porque às vezes é só estar na rua junto, olhando ao longe, sentindo a brisa do vento e o sol batendo no rosto. Mas observam isso, essa diferença de que quando estão na rua, acabam tendo melhores momentos em família, uma qualidade no tempo juntos e memórias afetivas muito mais gostosas criadas. Um outro relato que eu recebo vem das professoras. Quando elas levam as turmas para a rua para brincar no pátio da escola, elas observam menos birras das crianças e menos acirramento nas brigas entre as crianças. Elas percebem que as crianças brincam muito mais e tem menos episódios, né, de briga e de desentendimento entre as crianças. E que quando há, eles acabam resolvendo de forma mais rápida e às vezes até sem precisar de tanta ajuda do adulto. Um outro dado que eu tenho também, uma outra percepção do meu dia a dia vem aí de professores, professoras, pais, mães. E tem a ver com o tempo de permanência que as crianças têm nas brincadeiras na rua e com elementos da natureza. E às vezes não é na rua, mas com elementos da natureza. Mas muito mais quando elas estão ao ar livre, desemparedadas e não dentro das quatro paredes. Porque as crianças acabam ficando muito mais tempo naquele mesmo objeto, naquela mesma brincadeira, naquele mesmo momento, juntas, trocando. E aí tu pode estar pensando agora, né? Ah, legal, fiquei afim.
né? Quero levar as minhas sobrinhas, meus sobrinhos, meus afilhados, meus filhos, a minha turma pra rua, pro pátio, pra brincar, fazer um passeio num parque. E aí tu pode estar pensando, tá, mas eu não me sinto segura, não me sinto seguro, ou não é seguro, né? E aí eu te pergunto, será mesmo? Será que não é preciso observar os momentos que está se pensando em fazer essa saída? Será que não é preciso pensar que lugar é que vocês pretendem ir e o quanto de segurança que vai ter nesse lugar? Porque às vezes a gente pode escolher um outro momento com mais fluxo de pessoas naquele lugar e aí a gente passa a ter né, uma diversidade de pessoas na nossa volta e o lugar tende a ser mais seguro. Enfim, uma reflexão. Outra coisa que pode estar pensando, né? Tá, mas não tem nenhuma praça na minha casa, não tem um parque, um lugar na rua perto né, de onde eu moro. E aí eu te digo o seguinte, não necessariamente tem que ser um parque, gramado, bonito, uma praça. Pode ser fazer a volta na quadra. Ou se tu mora no condomínio, ir para fora no condomínio, no jardinzinho que tem no condomínio. Isso já basta para desemparedar uma criança. Para te desemparedar, sair das quatro paredes. Já basta dar uma volta, assim, na rua. E aí, só um lembrete, uma observação. Quanto mais presente tu estiveres, melhor vai ser aquele momento. Quanto mais conectado e ali tu estiveres com a criança, muito mais proveitoso vai ser para todo mundo. Aí tem uma outra questão também que tu pode estar pensando agora. Ah, tá, então tá, tem que estar ali, presente. Mas eu não tenho esse tempo, não dá tempo. Tem que, sei lá, né? Levar o celular, resolver um monte de coisa, eu aproveito para ir falando no telefone com o meu chefe, enfim. E aí a vida é corrida mesmo, às vezes não dá tempo, não dá tempo. Então o que eu tenho para te dizer é o seguinte, então não vai. Se não dá tempo, se não tem tempo, a vida tá corrida, tu vai ter que levar o celular ou tem que resolver alguma coisa, então não vai. Termina de resolver o que tu tem para resolver. Até para ti, para a qualidade do adulto, para esse tempo do adulto também é importante. Não vai, espera, termina. Então assim, tinha 50 minutos para fazer essa atividade, né, para dar uma volta. Tinha meia hora para dar uma volta na rua, me desemparedar a criança que tá comigo. Não vai, termina de fazer o que tu tem para fazer e aí usa então 15 minutos. 1000 vezes 15 minutos com qualidade, com presença, com intenção, com muito foco, do que 50 ali, daquele jeito mais ou menos. Até porque a tendência de dar algum estresse entre o adulto e as crianças é muito maior. Porque a criança vai querer conversar, a criança vai pedir uma atenção, vai perguntar alguma coisa, o adulto está ocupado, vai dizer só um pouquinho, não me incomoda. E aí vai, né, gerando aquela coisa em cadeia, não vai dar certo. Então, avalia o quanto de tempo tu tem para dispor, quanto de tempo tu pode te colocar, né, na rua com essa criança, com esse grupo, e de que forma, qual é a qualidade que tu vai conseguir oferecer. E aí fica aqui então essas observações que eu já comentei antes e vou retomar. Desliga o teu celular, deixa o celular de lado, coloca ele no modo avião, mas não esteja conectado ali e com a conexão no celular. Quer tirar uma foto, quer fazer uma postagem, faz depois a postagem. Quer tirar uma foto? Tirem uma foto do momento. Mas lembra que a foto que tu fores fazer na tua memória, a foto que a criança for fazer na memória dela, não vai estar em nenhum lugar. E tem aqui uma observação para fazer com relação ao tempo, quando ele falta, que é a qualidade no tempo que o adulto vai ter depois de levar a criança para um lugar desemparedado ao ar livre. Porque na maioria das vezes a criança volta mais calma, com a energia gasta, mais feliz, com atenção, ela já teve a sua atenção, então ela está segura, e o adulto vai poder terminar as suas coisas ou dar continuidade no que ele tiver para fazer muito mais tranquilo, com muito mais tranquilidade, mais calma. Então o adulto, eu digo que ele é recompensado por esse tempo que foi utilizado nessa brincadeira, nessa atividade, desemparedando a criança e desemparedando a si mesmo.
Então pensa nisso. Esse tempo vai voltar. Esse tempo vai ser ganho com uma criança mais tranquila, mais segura, mais feliz. Tem uma observação que é importante a gente fazer, que as pessoas pensam assim, né? Hoje em dia eu pelo menos observo em algumas crianças que eu convivo, a necessidade das famílias de colocar a criança em um monte de atividade. Aí a criança tá saindo de casa, tá indo pra rua, mas aí ela saiu de casa e ela entrou na aula de inglês, que são 4 paredes. Depois ela entrou na aula, sei lá, de judô, que são 4 paredes. Depois ela foi para uma aula de, enfim, que são 4 paredes. Então ela segue emparedada. E além disso, aquela criança tem as atividades na escola, tem as coisas em casa, tem as atividades extracurriculares, que são essas, né, inglês e tal. E ela tá sempre dentro de 4 paredes. Então, primeiro, que ela não está desemparedada, não é porque ela saiu de casa. Não está desemparedada. Segundo, que ela vai ter uma pressão enorme. O que se observa é isso, a criança acaba tendo uma pressão enorme. Porque ela precisa brincar, ela precisa ser criança, ela precisa ter tempo livre. E as crianças não têm tempo livre quando tem esse monte de atividade para fazer. Que momento que ela fica sozinha, com ócio, sem fazer nada, mirabolando o que fazer. Né, com um tédio saudável, que é pensando no que fazer, o que criar, como montar uma brincadeira. Então isso acaba causando uma tensão, estresse, até depressão nas crianças, porque elas se sentem pressionadas, elas não têm tempo para si, não tem tempo para brincar. Então também é uma coisa a se observar, a gente acha que está tirando a criança de casa, desemparedando, mas segue emparedando e ainda por cima enchendo de coisa para fazer. E aí tu pode estar pensando, bom, gostei do que a Ananda está me dizendo, faz todo sentido, realmente as crianças que me cercam, que estão à minha volta, estão super emparedadas dentro de casa, observo elas estressadas, brigando por qualquer coisa, vou experimentar, vou fazer, gostei, fiquei empolgado, vou fazer. Então tá, então o primeiro passo, né, que tu pode, como sugestão que eu dou, que tu pode pensar para começar, te programa. Coloca na tua agenda da semana, porque se a criança é pequena, ela não tem como organizar na sua agenda uma saída. Quem vai organizar é o adulto, que tem esse poder de escolha, de escolher levar a criança para fazer um passeio na rua. Então coloca na tua agenda, sei lá, tal dia é bom porque eu consigo sair de tal lugar, pegar o carro, passar, pegar a criança e ficar meia hora ali brincando com ela na praça mais próxima ou dando a volta na quadra. Vou fazer. Bota na tua agenda, te programa e vai. Ponto. Vai. E aí quando vier aquela dúvida do dia, quando chegar o dia, geralmente acontece um monte de coisa durante a semana, né? Acontecem 1000 coisas que nos tiram da programação. É como entre tantas outras coisas que a gente quer fazer. E aí eu vou te convidar a gravar comigo agora esse ciclo. Para pensar nesse ciclo que eu vou te dizer e observa se acaba não acontecendo contigo, adulto também. A gente sai de casa, pega o carro, do carro entra no trabalho ou na escola, a criança, sai da escola, entra no carro, vamos dar uma passadinha no shopping para fazer alguma coisa, do shopping entra no carro, do carro para casa. E aí fechou um círculo num dia vicioso, onde a criança só esteve encaixotada, containerizada, que é estar em containers, emparedada. E o adulto também. Então, quando tu pensar nisso, mas eu precisava... Observa qual é a prioridade. Se tu já colocou na tua agenda, vai, faz acontecer. Desliga o celular, tira o celular da jogada e fica ali. Experimenta, se tu conseguir fazer isso por um tempo frequente. Se der para fazer uma vez por semana, se der para fazer todos os dias durante uma semana, melhor ainda. Muito melhor. Então, experimenta. A dica é essa. E aí não é minha dica, são pesquisadores, são pediatras mundo afora prescrevendo receita médica. Sai pra rua, leva pro parque, leva para uma praça, vai brincar com o elemento da natureza. Então experimenta. Quanto tempo, a frequência que tu conseguir, quanto mais vocês conseguirem, melhor. E observa. Faz essa observação bem crítica. Qual é a diferença que tu tá notando na criança,
no comportamento, no sono, no teu comportamento. Quando a gente faz essas observações todas da nossa rotina também, a gente consegue trazer mais qualidade para quem está na nossa volta. Porque o adulto também está emparedado. O aumento do uso de óculos e o aumento de lentes de grau nos adultos também vem aumentando, porque a gente usa cada vez mais as telas, por cada vez mais tempo. Então pensa também na realidade do adulto emparedado e desemparede-se, tu também, adulto. E observa essa mudança que vai trazer para todo mundo que está no teu entorno, para toda a família. O quanto isso vai ser benéfico. Vou trazer um dado agora, que eu espero que contribua toda vez que tu tiver dúvida ou repensar se vai sair ou não, se vai oferecer uma atividade na rua e desemparedar a ti e as crianças. De acordo com a Lei de Execução Penal, os presos no Brasil têm direito a saírem para áreas externas por 2 horas para pegar sol por dia. Aí, esse é um dado que eu te faço o seguinte convite: quantas horas de sol, quantas horas tu vai para a rua ou as crianças que tu convive vão para a rua e pegam sol por dia? O Manual de Orientação sobre os Benefícios do Contato com a Natureza, elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, convida a gente a pensar num termo que eles chamam de contexto de confinamento. De alguma forma, todos nós estamos sujeitos a contextos de confinamento. Por exemplo, a rotina familiar é um contexto, e ele pode ser com mais ou menos confinamento, a depender da disponibilidade dos adultos que estão nessa família. Então esse é o significado que esse manual traz desses contextos. Eles trazem uma série de contextos de confinamento que acabam nos colocando em 4 paredes, confinados. E aí os contextos podem ser econômico, social, de geográfico, né, em termos, né, do lugar em que a gente está, de escassez de tempo, de trabalho, de profissão, mas que a gente olhe para esses contextos e repense eles, e pense nas possibilidades de alterá-los, de fazer modificações, de propor mudanças, que a gente possa então fazer um contraste, que os presos estão confinados não pela sua vontade, mas estão lá presos, né, por uma ordem, por uma questão muito maior, né, uma legislação, e nós acabamos às vezes nos confinando por deixarmos de observar melhor as nossas escolhas. A gente pode fazer escolhas, talvez naquele final de semana o passeio que era para ser num lugar fechado ao shopping vai ser diversificado e eu vou fazer outras coisas também, como ir para a rua, ficar na rua, olhar para a rua, né, e levar minha família para o ar livre. Tem uma obra chamada Desemparedamento da Infância, organizado pela Maria Isabel de Barros, produzido pelo Instituto Alana em 2018. E ele aborda esse tema sobre o desemparedamento da infância e traz muitas reflexões e soluções para as famílias e para as escolas, para que a gente possa repensar os espaços externos e como que a gente pode utilizá-los da melhor forma para oferecer mais contato com a natureza, para as crianças, para as professoras, para as famílias, para as pessoas em geral. Nesse livro, a autora e educadora ambiental, Léa Tiriba, traz a seguinte reflexão. A filosofia de Spinoza nos leva a pensar que o desejo de afundar os pés na lama vem do fato da nossa espécie ser apenas uma entre outras. Que os elementos do mundo natural não significam sujeira, doença, perigo, mas se constituem como lugares da liberdade, da criatividade, da autonomia e da solidariedade. Que a proximidade da terra, da água, da areia não é favor, não é uma concessão, mas condição para a existência saudável. Se brincar na natureza é um direito humano, porque corresponde à necessidade de integridade do ser, esse direito se materializaria como acesso ao universo que está para além das paredes e dos muros escolares.